graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor, redenção. Deus prometeu o melhor pra mim e nele esperarei. Escudo e força ele será enquanto eu viver. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor, redenção. Se meu mundo se acabar e o sol não mais brilhar, o Deus que um dia me chamou será pra sempre meu. Será. Eu quero ver a igreja declarando isso bem alto. Será. Mais uma vez será pra sempre meu. Liberto eu fui. Misericórdia e perdão, eterno amor.
Graça e paz, que maravilha estarmos na casa de Deus e como o salmista diz, aleluia, louva a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Nós somos feitos por louvor da glória desse Deus, o Deus que nos conhece, o Deus que nos chama para sermos filhos e para adorá-lo em espírito e em verdade. E graças ao nosso Deus temos a oportunidade hoje de fazer isso, cantar louvores enquanto nós vivermos. Quero convidar você a curvar a sua fronte, fechar seus olhos e vamos ter uma palavra de oração. Deus bendito, Tu és soberano sobre todas as coisas. Ó Deus, não há nada que impeça o Teu agir. O Senhor é aquele que conhece o nosso ser, nos conhece por dentro, por fora, os nossos pensamentos. O Senhor é aquele que governa e comanda a história, sem que nenhum detalhe dela passe desapercebido ou fuja do Teu controle. E nós Te louvamos porque em todas as coisas vemos o Senhor, seja na natureza que expressa, até mesmo sem palavras que o Senhor existe e que o Senhor é bom, seja na Tua palavra que nos revela o quanto a lei do Senhor é preciosa. E por isso, ó Pai, nós queremos debruçar a nossa vida diante da Tua palavra, queremos cantar louvores ao Senhor e rogamos, ó Deus, por Tua misericórdia, para que o Senhor aceite o culto que prestaremos ao Senhor. Que o Teu sangue, o sangue de Cristo, nos purifique de todo o nosso pecado, dos nossos pensamentos, ó Deus, impróprios, as nossas faltas, ó Deus. Que o Senhor possa, por misericórdia, através do Teu Espírito Santo, nos permitir, ó Deus, cantar louvores com a nossa alma, com o nosso coração, que sejamos edificados nesse momento. E por isso oramos, ó Deus, tanto pelos nossos irmãos que aqui estão, por aqueles que também nos acompanham pela internet, Deus, que a Tua graça os alcance e que suas casas, ó Deus, sejam abençoadas também pela Tua presença. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham pela internet. Na época do Império Romano, os escravos, eles tinham o poder de poder trabalhar e quitar a sua dívida com seu senhor, e assim serem livres. Mas há um tipo de escravidão que não havia como ser pago. Por mais que nos esforcemos, não havia como ser pago. Que é a escravidão do pecado, a escravidão da nossa carne. Em Romanos 8, 1, 2, Paulo reafirma isso, dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Através do seu Filho, através do sangue de Jesus na cruz, somos livres de graça. E é isso que iremos cantar agora. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, graça recebi,
por sua cruz, da morte me livrou. Minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o teu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Senhor, nós rendemos graças a Ti, ó Pai, pelo Teu imenso amor, pela Sua bondade, pela Sua misericórdia que se renova sobre as nossas vidas todos os dias, ó Deus. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, pelo Teu cuidado, ó Deus, porque mesmo nós sendo pessoas falhas, o Senhor não desiste de nós, ó Deus. E o Senhor enviou, ó Deus, e olhou para nós com esse olhar de amor, e enviou o Seu único Filho, ó Deus, para que hoje nós pudéssemos ter vida, ó Deus, e ser salvos, ó Deus. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor nos conduz, ó Deus, no Teu caminho diariamente, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Após, na verdade, em conjunto com a salvação, com o sangue de Cristo derramado, vem a conversão. Antes, éramos cegos e imergidos sobre trevas e escuridão. Mas, a partir do momento em que somos atraídos a Cristo, atraídos a Deus, podemos enxergar e podemos entender todo o sacrifício que foi feito na cruz. Podemos entender que tudo isso é para que possamos enxergar que sem o sacrifício de Cristo, nada somos. Cegueira andei perdido, vaguei longe, longe do meu Salvador. Mas agora desceu, seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigo.
castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar essa graça sem par, Que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu tudo me fiz converter-me, não quis. ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, E agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado me vi sobre mim. o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi. E abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. E ditoso então foi o meu coração, conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz. e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé E meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Em Colossenses 1, Paulo faz uma oração aos Colossenses, agradecendo essa salvação, essa oportunidade de fazermos parte do corpo de Cristo, fazermos parte do reino de Deus e termos herança no seu reino de luz. Em Colossenses 1, 12. E Ele é o único digno de todo louvor, de toda honra. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, Me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o
minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, Mas ressuscitou. Digno é o Senhor, meus cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. digno é o Senhor, Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Porque só o Senhor é digno, Pai, da nossa adoração. Só o Senhor é digno, Pai, do nosso louvor, ó Pai. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, o Deus Onisciente, ó Pai. É o Deus que nos dá a vida, é o Deus que sustenta a nossa vida, Pai. Que o nosso desejo, Pai, seja estar na Tua presença, assim como o salmista, ó Pai, desejou, preferia estar um dia na Tua presença, um dia nos Teus atos, do que permanecer 1000 em qualquer outro lugar, ó Pai. E assim também, nós possamos também ter esse mesmo desejo, esse mesmo sentimento, ó Pai, que o salmista teve, ó Pai. E nós clamamos, ó Pai, Tua misericórdia por nossas vidas, ó Pai, pela vida da Tua igreja, ó Pai. Pedimos que o Senhor venha confortar, ó Pai, cada coração, ó Pai, nesse momento que passamos, ó Pai, de pandemia, ó Pai, de turbulências, que nós não sabemos o amanhã, mas o Senhor sabe, o Senhor é o único que nos dá a esperança, ó Pai, e nós queremos confiar no Senhor, ó Pai. Por isso, clamamos por essa cidade, ó Pai, por essa nação, pelo mundo, Pai, que o Senhor tenha misericórdia e que possamos ver, através do Senhor, o agir, o poder, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor tem poder, ó Pai, para agir, mas nós confiamos, ó Pai, que o Senhor tem um caminho traçado, Pai, fala a cada um de nós da maneira que o Senhor quiser, ó Pai. E nós, quão fracos, quão frágeis somos, ó Pai, não conseguimos entender, mas precisamos, ó Pai, da Tua misericórdia, do Teu cuidado para com as nossas vidas, ó Pai. Queremos também, neste momento, pedir que o Senhor venha falar através da vida do pastor, ó Pai, trazer a mensagem para os nossos corações, que possamos aplicá-la em nossa vida, ó Pai. E assim te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Temos feito uma série de estudos na Epístola de Paulo aos Gálatas. E de uma forma muito rápida, eu gostaria de lembrar um pouquinho sobre essa epístola. Uma epístola escrita por Paulo às igrejas da região da Galácia. E uma das coisas que nós lembramos já, Paulo ele reforça aquilo que já era anunciado quanto ao seu evangelho. No seu primeiro capítulo ele lembra que justamente o evangelho que ele pregava era aquele que o próprio Deus entregou o seu Filho Jesus Cristo, a qual esse Cristo foi ressuscitado pelo próprio Deus, e tudo isso para que nós pudéssemos ter paz com esse Deus. E ele lembra que essa paz vem justamente através desse sacrifício pelo qual Cristo se entregou a si mesmo com oferta pelos nossos pecados, pagando o preço que era exigido pelo próprio Deus. E uma das coisas que é interessante observarmos essa carta é que a razão de Paulo voltar a esse assunto é porque, diante desse evangelho que Paulo anunciou de forma muito simples, da obra de Deus na vida do homem, havia um grupo de judaizantes, alguns que se converteram ao cristianismo, mas que traziam junto com esse cristianismo alguns elementos judaicos, como uma forma de compensar ou de completar a obra de Cristo. E dentro dessa forma, Paulo fala que esse evangelho não é um evangelho verdadeiro, é um falso evangelho, é um outro evangelho, e que deve ser amaldiçoado. E a partir do capítulo 2 até o capítulo de número 4, que nós temos, que será hoje a nossa meditação, o que Paulo tem feito constantemente é falar que a salvação, a justificação é feita somente pela graça, e não pelas obras da lei. E ele fala que quem guarda a lei vai ser então justificado por ela, mas é impossível ao homem ser justificado pela lei. Domingo passado nós falamos que Paulo dá uma trégua na sua argumentação quanto à justificação pela lei. E ele nos lembra justamente que nós somos filhos de Deus. E por sermos filhos adotivos, agora ele também até o trato se torna um pouco mais palatável. Paulo chama aqueles irmãos de filhos, de amados. Mas chega o verso 21 do capítulo 4. E a pergunta é: o que Paulo vai falar? E ele volta a falar sobre justificação pela fé. Então, próximo domingo falaremos então um pouco sobre as consequências e a liberdade que nós teremos, ou que nós temos, por essa justiça aplicada a nós. Mas ainda hoje eu quero encerrar esse trecho do capítulo 4, voltando àquilo que Paulo usa mais uma vez uma outra ilustração, para tentar clarear a mente daqueles irmãos, a necessidade que nós temos de depositar nossa fé somente no Senhor Jesus Cristo. Capítulo 4 de Gálatas, verso 21 ao 31. Eu quero ler algumas porções, e que diz o verso 21, Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Paulo está falando daqueles que tomaram uma decisão em seguir a lei. Vocês decidiram seguir a lei. Então, por favor, me responda alguma coisa. Vocês não ouviram o que a lei diz? Sobre o que ela trata? Vocês não conhecem a lei? Então, Paulo diz assim, ao mesmo tempo que vocês decidiram pela lei, vocês são ignorantes daquilo que ela requer de vós, porque ela pede algo que vocês não têm condições de dar. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegorias, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Porque está escrito, alegre-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Primeira coisa que eu queria falar a respeito dessa pequena reflexão é aquilo que Paulo já começa no verso 28, como se fosse já aplicando essa história, essa ilustração que ele faz. E uma das coisas que ele deixa bem claro, ele está afirmando para aqueles irmãos, ele diz, olha irmãos, vejam que vocês são. E vocês, na verdade, são filhos da promessa. E uma coisa que essa ilustração que ele conta nos ensina é que, como filhos, isso também significa ou implica que nós precisamos confiar na promessa de Deus e não na nossa própria confiança, não na nossa força.
Se uma coisa que havia de muito concreto entre os judeus era justamente a arrogância, até de certa forma, ou o louvor que eles tinham de si mesmos, dizer assim: nós somos filhos de Abraão. Em João capítulo 8, verso 32 em diante, Jesus começa a falar com alguns judeus. E tem uma frase muito conhecida nos dias de hoje: conhecereis a verdade vos libertará. E os judeus, ao ouvirem aquilo, eles falam: mas esse versículo, essa anunciação não faz sentido para nós, porque nós somos livres. Nós não somos escravos, nós somos descendência de Abraão. E com essa ideia, eles têm também o entendimento, a astúcia de tentar tirar a vida de Cristo. E uma coisa que Cristo fala é: bom, essa filiação é estranha, porque na verdade quem teve essa atitude desde o início foi o próprio diabo, que é assassino desde o princípio, que é mentiroso e o pai da mentira. Vocês mais se assemelham à descendência do diabo do que do próprio Abraão. Mas esse ponto que nós vemos é que Paulo não está discutindo quanto à filiação, se de fato eles eram filhos de Abraão. O que Paulo fala da filiação, ou da descendência de Abraão, não está relacionado àquela na carne, aquela que tinha uma aliança até mesmo da circuncisão, ou da aliança direta de Isaac. Agora o que Paulo está falando é que aquele que de fato descende de Abraão é aquele que confiou a sua fé em Jesus, assim como Abraão fez, confiando na promessa de Deus, na aliança que Deus tinha com o seu povo. E nesse sentido, o que nós vemos é que Paulo está dizendo assim: vocês são de fato filhos de Abraão. Não vou discutir isso com vocês, mas eu tenho uma argumentação. Eu quero lembrar para vocês que Abraão teve 2 descendentes. Abraão, na verdade, teve um relacionamento com uma jovem, uma serva chamada Agar, uma egípcia, que servia a Sara, e também teve um filho com Sara. Então agora a pergunta de Abraão é a seguinte: assim como para nós hoje, que é o dia das mães, a pergunta seria mais direcionada assim: eu quero saber de quem vocês são filhos. Da Agar, a escrava, a serva, ou de Sara, a esposa, a livre, a da promessa. Então Paulo começa a desenvolver o seu raciocínio a partir do verso 23 em diante, mostrando alguns elementos, alguns paralelos. Ele lembra primeiro, quando lembramos da Agar, o que ela era? Ela era uma serva. Era aquela que servia junto à esposa de Abraão, a livre, a Sara. Vemos do outro lado Sara, aquela escolhida, aquela que de fato era a esposa legítima de Abraão. Vemos que diante dessa situação, a história lá de Gênesis 16 nos lembra que, passado-se algum tempo e parecendo demorada a promessa que Deus havia feito a Abraão e Sara, que eles teriam uma grande nação e que a partir deles seriam benditas todas as famílias da terra, chega um momento que Sara faz uma proposta um pouco indecente para Abraão. E o que ela diz é o seguinte: eis que o Senhor tem me impedido de dar filhos, a luz a filhos. E, de repente, o nosso entendimento está um pouco equivocado. E ela então diz: assim toma minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. O que Sara e Abraão estavam agora nesse momento, observando que Deus estava demorando com a sua promessa, era até mesmo tentar entender humanamente o que estava acontecendo. Ela disse: bom, Deus tem me impedido de ter filhos. Eu já estou avançado em dias, eu sou estéril. Abraão, você também está ficando, como o mesmo texto diz, amolecido, amortecido. Então, de repente, é o momento de nós agirmos antes que seja muito tarde. E é interessante que o texto diz que Abraão nem pensou 2 vezes, ele consentiu com o conselho da sua esposa. Algo que, biblicamente, diante desse Deus, era inconcebível. O casamento, segundo Deus, é monogâmico. Não tem um a mais, não tem uma terceira pessoa. E o que aconteceu por consequência é que Abraão, já na idade dos seus 86 anos, ele acaba tendo um filho chamado Ismael com aquela serva Agar. A consequência disso é que ele não era o filho da promessa. E por consequência, vem um nascimento natural, humano. Mas aquilo que Deus tinha falado tanto para Abraão, e ele volta agora a falar novamente com Abraão no capítulo 17, ele disse: olha, Abraão, o teu pensamento está equivocado. A promessa que eu tenho é para com você e com Sara, ou Sarai até esse momento. E ele vai dizer: eu vou mudar o nome dela, e a partir dela eu terei uma grande nação.
o Ismael também terá um grande povo, uma grande descendência, mas a promessa, a aliança que eu faço não é com ele, é com Isaque. E tanto é que passa-se um tempo, e obviamente até Abraão, ele é um pouco sarcástico, ele diz assim que ele prostrou-se o rosto e riu, e disse consigo: um homem de 100 anos há de nascer um filho, dar à luz Sara com seus 90 anos? E Abraão então tenta justificar isso e tentar acertar as coisas com Deus. Então ele disse: olha, tomara que viva Ismael diante de ti, ou seja, toma Ismael como meu herdeiro. Essa ideia está um pouco longe de nós. A minha esposa já não tem mais condições de gerar um filho, e eu muito menos. Mas o fato é que Deus, ele volta. E assim como ele prometeu, Abraão com 100 anos, Sara com 90, tem justamente Isaque. E o nascimento não é natural nesse sentido, é algo sobrenatural. Era impossível humanamente falando, pela idade, pela esterilidade de Sara, mas Deus está falando assim: eu prometi e eu vou dar. Quando voltamos em Gênesis 12, como é que Deus fala com Abraão? Deus dá uma condicional para Abraão: se você for certinho comigo, eu vou te fazer de você uma grande nação? Não, ele fala assim: de ti farei uma grande nação. Se por um momento tivesse uma ideia de uma condicional, esperando de Abraão alguma coisa que justificasse seu comportamento para que Deus o abençoasse, os méritos não seriam de Deus, de uma aliança formada unilateralmente por Deus. Nós teríamos, na verdade, um mérito humano de Abraão. E fala assim: olha, eu cumpri e a consequência está aqui. Mas o que nós vemos é totalmente contrário. Não dependeu de Abraão, dependeu da lei ou da promessa feita com Deus. Tanto é que a aliança feita por Deus é um Deus que vai pelo meio dos cadáveres ou dos animais partidos, e ele assevera a sua aliança com Abraão. A consequência do nascimento de Ismael, ele diz que isso gera lei. Ele fala do Sinai, de onde veio a lei que traz escravidão. E ele lembra também aquele povo de Jerusalém que estava envolvido em escravidão. Os fariseus, os judeus, o templo, tudo aquilo na verdade se tornou um sinônimo de guardar a lei, de buscar méritos diante da lei ou diante de Deus pelo cumprimento da lei. E ele fala: bom, quando pensamos na promessa feita por Deus, existe na verdade promessa. Junto com isso, vemos duas Jerusalém. Uma Jerusalém terrena, a qual justamente mostra aquele ambiente, e ele diz assim: os quais os seus filhos, eles estão em escravidão. Mas ele também fala de uma Jerusalém lá de cima, uma Jerusalém dos livres, daqueles que confiam a sua vida agora a esse Cristo, que são libertos da lei do pecado, e que agora vivem uma vida não sujeitos à escravidão da lei, até cumprem a lei. Cumprem a lei por desejo de agradar a esse Deus, mas não com meio de salvação. Mas é interessante a gente pensar nessas duas histórias, observando o porquê, o que foi a motivação delas. Quando olhamos, por exemplo, para esse envolvimento de Abraão com Agar, vemos um esforço humano em tentar resolver a promessa de Deus, e até mesmo em duvidar daquilo que Deus havia prometido. Quando pensamos num Deus que age de forma sobrenatural, ele exige de nós fé. E é por isso que a promessa do nascimento miraculoso de Isaque dependia da fé posta sobre aquilo que Deus disse: daqui 1 ano eu voltarei e Sara terá um filho. E isso nos lembra que aquele que então está envolto na busca da lei, ou viver pela lei, ele se torna um escravo da lei. Aquele que confia sua vida aos méritos de Cristo e à obra de Cristo, que Deus vai nos fazendo perceber e afirmar nossa vida, ele nos torna livres. O que Abraão não aprendeu com tudo isso é que a dependência de Deus, justamente a ação, ou diante da ação sobrenatural de Deus, era aquilo que ia mostrar a incapacidade de Abraão em agir por si mesmo. E ao mesmo tempo era aquilo que apontava a necessidade que ele tinha de depender totalmente e plenamente do tempo de Deus, não no tempo de Abraão, não no tempo de Sara, fora os méritos humanos, fora aquilo que era ordinário. Deus surpreende Abraão e Sara com aquilo que eles não esperavam, e Sara vai dizer isso. Quem diria, eu com meus 90 anos tendo agora nos meus braços um filho, e não qualquer filho, o filho da promessa. Tim Keller diz que, dormindo com Agar, Abraão agira por fé,
mas a fé que depositava em si mesmo. A proposta de autossalvação de Abraão fracassou. O que nós vemos com tudo isso é que sempre houve um sentimento de Abraão, ou do homem, e não apenas de Sara e de Abraão, mas aquela que estava lá no Éden com Eva e Adão. Um sentimento humano de agir pelos seus próprios meios. E nós também, não é que nós não temos fé. A questão é em quem nós temos fé, ou no que temos depositado a nossa fé. E de repente, para nós que estamos aqui, a nossa fé pode ser sim comparada àquilo que nós fazemos. Eu creio em Deus. Mas também a minha fé não está naquilo que eu creio na dependência dEle, mas naquilo que eu faço por Ele. E muitas pessoas, na verdade, vão viver a sua vida religiosa justamente dizendo isso. E como se chegasse diante de Deus e falasse, Deus perguntasse, o que você fez para merecer estar no meu céu? Então Ele vai dizer, eu fui aquele que ajudei as pessoas. No período do coronavírus eu comprei máscaras descartáveis e doei para as pessoas que precisavam. Eu dei cesta básica. Eu participei de todos os cultos que eu pude, até semipresencial, parcialmente, os irmãos. Eu participei online quando era impossível estar reunido no templo. Eu fui à igreja, eu orei. Eu fiz as minhas ofertas. Eu li a Bíblia. Eu fiz cursos de teologia de repente. Mas essa não é a resposta de quem confiou em Deus. Porque na verdade, tudo isso é uma forma de nós buscarmos em nós o mérito para dizer assim, Deus, eu mereço estar no teu céu, porque eu fiz isso. E com isso eu não quero dizer que você não deva fazer isso. Mas a resposta de quem coloca a sua confiança em Deus e não em si mesmo, essa autossalvação que Abraão tentou e que fracassou, é aquela que diz, Deus, eu não mereço de forma alguma o teu céu. Eu não consigo cumprir a tua vontade por mim mesmo, sem que o teu Espírito haja na minha vida de forma profunda e me mostre a minha realidade. Deus, eu até tentei viver uma vida para agradar o Senhor porque eu o amo, mas mesmo assim eu não consegui. E eu só tenho uma razão de estar aqui, é porque o teu filho comprou-me e eu sou teu. Mas a partir do momento que, ou enquanto nós não tivermos essa compreensão, nós vamos continuar vivendo dessa vida, sem descansarmos em Deus, viver uma vida, na verdade, doutrinada a tentar fazer para agradar a Deus sem conseguir. E isso é religiosidade. Por que os fariseus eram tão escravos da lei? Porque se uma forma de se aproximar de Deus estava no cumprir a lei, o que eles faziam, eles estavam incessantemente tentando cumprir a lei sem conseguir cumpri-la plenamente. Imagine você por um momento, você tem um copo de água, e esse copo aqui ele está contaminado com um supervírus, um coronavírus. Se ele tem 500 ml, você tira 100 ml e coloca 100 ml de água pura, filtrada, isenta de qualquer tipo de bactéria ou micro-organismo. Você purificou aqueles 500 ml que agora ali estão? Não. Continua contaminado. Você pode tirar metade daquela água e acrescentar mais metade de água pura. Aquela água continua a ser contaminada. Você pode tirar 90% do que está ali, ou 99%. Ela vai continuar a ser contaminada. De repente a quantidade está desproporcional, ou está mais ou com menos contaminação, mas continua sendo contaminada. E nesse sentido eu quero dizer que se nós pudéssemos por um momento comparar com as nossas obras, é como se nós tivéssemos, num ato de justiça nosso, é como se nós colocássemos um pinguinho de uma gota de água pura em meio à nossa podridão. E se nós pudéssemos por alguma razão purificar nossa vida, mas ao mesmo tempo nós esquecemos que nós, com um ato de injustiça, nós contaminamos totalmente todo aquele conjunto de obras que nós fizemos. Estamos sempre em dívida. Mas é por isso que o que Paulo está lembrando, baseado na história de Abraão, de Sara e de Agar, olha, você é filho, e como filho, então deixe de confiar em si mesmo, na sua autossalvação, e confie simplesmente naquilo que Cristo fez, na promessa firmada lá na cruz. Contrário disso, não descansamos em Deus. E o que acontece? Nós somos o nosso próprio Salvador. E qual a consequência? A destruição. E nessa destruição aqui que Abraão causou na sua vida, por um momento simples,
Teve uma pressão psicológica tanto de Agar para com Sara, que desprezava Sara porque ela não gerava filhos. Tem o desprezo de Ismael para com Isaac, porque ele dizia assim: eu sou o primogênito, eu sou o preferido, eu sou herdeiro direto e você não. Havia toda uma situação racional, psicológica, tudo aquilo de relacionamentos envolvidos naquela vida, ou naquelas vidas. E é por isso que nós precisamos sim agir como filhos. E agir como filhos também implica em nós sermos perseguidos. Diz o verso 29. Como porém outrora, o que nascera segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. O que Paulo está lembrando é que quando o Isaac foi desmamado, Abraão fez um grande banquete, e Sara vê o filho da escrava, o Ismael, caçoando do seu filho Isaac, do seu filho amado. Não era apenas Ismael que caçoava de Isaac, era também Agar que caçoava de Sara. Esses relacionamentos agora, tudo implicava numa perseguição direta e indireta a esses irmãos. E ele usa essa mesma ideia para dizer assim: bom, nós também temos aqueles que nos perseguem. E o nosso grande problema às vezes é pensar que aqueles que nos perseguem são apenas os de fora. É engano nosso. Jesus fala: bem-aventurados sois quando por minha causa vocês por alguma razão sejam perseguidos por causa do Evangelho. Jesus fala em Mateus 10, bom, eu não vim trazer paz, mas espada. E ele traz estímulos para os seus discípulos. Não tema aquele que pode tirar ou matar o corpo. Ele diz: tema aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a sua alma. Ele lembra que a vida com Cristo é uma perseguição que leva à morte. Poderíamos lembrar de Hebreus 12, verso 3. E ele lembra assim: lembre-se daquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Esse Cristo, em todo momento, ele sofreu pressões. E quando lembramos lá no passado, temos pressões. Quando lembramos o período de Cristo, os fariseus, por inveja, pressionavam e perseguiam Jesus e faziam planos para tirar sua vida. No período da Galácia, dessa igreja agora, também não é diferente. Os judaizantes estão perseguindo aqueles que criam por fé em Cristo. E o que nós vemos na Idade Média, da mesma forma, as pessoas ou alguns grupos perseguindo aqueles que eram chamados de reformados ou protestantes, ou como na noite de São Bartolomeu, os huguenotes, onde dezenas de protestantes foram mortos por ordem de Catarina de Médici. E por quê? Porque colocaram a sua confiança em Cristo como seu Salvador. Por isso, quando nós pensamos nos incrédulos, a pergunta é: por que eles nos perseguem? Quando pensamos num ateu, por exemplo, é muito simples. Eles vão dizer assim: vocês creem em alguma coisa que não existe, numa coisa que escraviza a mente das pessoas. Se nos pensássemos, por exemplo, nos comunistas ou socialistas, vão dizer assim: porque a fé ou a religião é uma arte de manobra. Ela deixa a pessoa extasiada e ela não vê a realidade. Se pensássemos, por exemplo, naquilo que a própria mídia aponta para nós, a gente percebe que não precisamos fazer coisas terríveis para que o mundo nos odeie. Alguns dias saiu uma nova promoção, uma nova forma de arrecadar fundos para a Igreja Mundial do Poder de Deus. E o que se fez é que uma semente que custa hoje R$4 no mercado, que é gravado a laser, a escrita que você quiser colocar, eles passaram a vender, a não comprar, eles não estão vendendo, eles estão fazendo um propósito. E você faz um propósito nos valores de R$1.000, de 500 ou de R$100, conforme aquilo que você quer colher. Então, conforme o seu investimento, também vai ser a sua colheita, o seu retorno. E obviamente que as mídias não deixaram isso para trás, até porque é estelionato. E o que nós vemos é que algumas revistas de Exame e Veja publicaram a respeito dessa fraude que se faz em nome de Deus. E não é sem motivo que as pessoas passam a odiar, sim, aqueles que agora eles não fazem distinção daqueles que têm uma fé histórica, reformada, centrada, daqueles que usam da fé como mercado. Tudo é uma coisa só. Mas quando nós lembramos aquilo que Deus fez em todos os momentos, até mesmo com Abraão, Deus nunca pediu nada em troca.
Deus chama Abraão e faz promessa: em ti farei uma grande nação, de ti virá o meu descendente, de ti virá o Cristo, sê tu uma bênção. Quando pensamos no poder de cura, o homem nunca teve nada para dar a Deus. Deus é quem sempre estende o seu braço. Quando lembramos da cura da mulher que tinha fluxo de sangue, ela está andando no meio da multidão e ela toca nas orlas de Cristo, nas vestes de Cristo. E no momento que ela toca, ela é curada imediatamente. A pergunta é: o que ela deu? A não ser a fé que ela teve de tocar no Cristo, crendo que Ele poderia curá-la. O que Cristo cobrou depois daquela cura? Ele falou assim: olha, o que eu quero de você é tudo. Me dê tudo que você tem, porque eu curei você de algo que os médicos não conseguiram. Podemos pensar em outros, como a ressurreição, a cura da filha de Jairo. Podemos pensar de repente nos paralíticos ou no leproso, nos leprosos que chegaram diante de Jesus. O que eles deram para Cristo? Nada. E o que me espanta é lembrar de Pedro. Pedro estava andando próximo à porta do templo e tinha um mendigo. E esse mendigo então pede as esmolas. E Pedro fala assim: eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Cristo, levanta e anda. A pergunta é: o que Pedro cobrou daquele homem? O que Pedro exigiu daquele homem? Mudança de vida, de comportamento? Nada. E o que nós percebemos é que sim, a religiosidade de hoje, ela impõe regras que Deus não colocou. Não é as regras dos judeus, de guardar dia de sábado, da circuncisão, da dieta alimentar, mas são coisas que são nos colocadas como um meio de Deus agir em nosso meio, em nosso favor. E é por isso que sim, é uma jogatina. As pessoas apostam a sua fé, ou na sua fé. É por isso que nós precisamos olhar de uma forma mais clara. Deus não age por meio de lenços, Deus não age por meio de sementes, Deus age por meio da fé. A fé que Ele mesmo coloca no nosso coração. E se não bastasse isso, nós lembramos também que existe uma forma de você atingir nichos diferentes. Com a Mundial, 300 mil membros da Universal saíram. Um povo mais simples, menos instruído. E uma coisa que surgiu com o meio cultural foi o Templo de Salomão. Uma obra arquitetônica maravilhosa. Mas o que veio com isso? É que nesse lugar você é abençoado. Quer ser abençoado? Faça uma visita, participe de um culto. Mas obviamente que para participar de um culto dirigido a Deus tem um custo, tem um valor a ser pago, senão você não pode participar. E com tudo isso, tenta-se trazer rituais do judaísmo para os dias de hoje, de alguma forma tentando conectar com a religião de Cristo, com a fé em Cristo, coisa que é sombra, algo que já se foi, que o próprio Deus destruiu o templo, rasgando o véu e permitindo que Roma destruísse o templo, não sobrando uma pedra sobre pedra. O fato é que nós estamos sim, dia após dia, buscando a escravidão, e o homem que está preso no pecado, na sua ignorância espiritual, ele vive uma vida presa, sim, a essas coisas. Ao mesmo tempo que você vê na Universal, por exemplo, nos cultos, aqueles momentos de desencapetamento total, ou de exorcismo, de entrevista com o demônio, aqui nesse lugar não existe isso. Se você quiser esse serviço, tem que buscar a igreja que faz isso, no templo não. Aqueles momentos de óleo ungido, de outras coisas que se é oferecido, não tem, mas pode comprar livros, pode comprar souvenirs, conforme o gosto. Então perceba, os incrédulos, eles têm motivo sim para odiar os crentes, porque eles não colocam tudo num balaio só. O evangelho de Cristo está sendo distorcido. Mas não é apenas os incrédulos. E nesse sentido, Paulo está lembrando que são os de dentro da igreja. E nós também podemos, como presbiterianos que somos chamados ferviterianos. Um culto frio. Ainda mais com um grupo menor fica mais frio ainda. Nos nossos cultos não tem ações sobrenaturais, girar, falar em línguas. Não tem chavões, não tem ritos, não tem frases mágicas, não tem de repente que ele está pregando e fala assim, aleluias. O que eu vou falar agora? Como se fosse uma forma de dar um tempo para pensar naquilo e vai continuar argumentando. E é por isso que o nosso culto é tido como um culto racional. E nós vamos ser, sim, questionados e perseguidos por essa forma de culto. Alguns falam assim, vocês não falam em línguas, então vocês vão receber o batismo do Espírito Santo. De repente, outros, na verdade, vão dizer assim, vocês não creem no dom da cura, porque não tem o dia de cura aqui.
E não tem a pessoa que tem o dom da cura. Nós cremos que Deus opera a cura quando Ele quer, com quem Ele quiser. E não por uma pessoa, mas por obra e graça dEle. Por isso nós oramos. E é por isso também que nós não fazemos campanhas. Deus não tem uma agenda para seguir conforme a nossa agenda. Ele tem a agenda dEle que Ele segue conforme Ele quer. E é por isso que nós somos chamados sim, para justamente mostrar aquilo que nós cremos. Mas de repente uma das coisas que mais vão nos criticar, de repente ou nos perseguir, é porque nós temos uma convicção muito clara do que é a salvação em Cristo. Que não há mérito humano, que não há mérito nosso, e que nós podemos falar com o peito cheio. Eu sei para onde eu vou quando eu partir desse mundo. Eu tenho a certeza da minha salvação. E isso vai partir de alguns vão dizer que isso é ignorância, que isso é arrogância da nossa parte. Mas eu diria que é conhecimento do Deus que nós cremos, a quem nós falamos que Ele é o nosso Pai. E Ele sendo o nosso Pai, nós como filhos, mesmo perseguidos, a nossa fé está firmada nele. Quando pensamos naquilo que compreende toda essa obra de Deus, lembramos que Ele coloca a sua aliança. E nós chamamos isso de 2 testamentos, 2 pactos. Mas na verdade não são 2 pactos distintos, são pactos ligados. Até nós podemos dizer que o Novo Testamento ele absorve o Velho Testamento. Não que ele anula, mas alguns preceitos do Velho estão relacionados com o Novo. Ou aquilo que era do Velho, agora ele lança luz no Novo, ou o Novo lança luz no Velho, mostrando o que é a graça de Deus. E é por isso que quando olhamos para o Velho Testamento, ele é baseado num pacto mosaico, onde as leis são a base desse pacto, dessa aliança. Diante dessa base firmada em lei, a responsabilidade de cumprir a lei está no próprio homem. Você viva pela lei e você vai ser salvo pela lei. Porém que é impossível fazer isso. O Novo Testamento, o pacto está firmado em Cristo. A nova aliança firmada nele. A nova aliança no meu sangue, como ele mesmo diz. Essa aliança está baseada na promessa. Promessa essa que estava no Antigo Testamento. Enquanto havia a promessa da lei, a lei só apontava para aquilo que o homem não conseguia, para dizer assim, nós somos incapazes de ter o padrão de Deus. Mas não esqueça, Deus prometeu um Messias. Deus prometeu o Salvador para a nossa vida, para nos resgatar, para nos redimir. E agora, o que muda está aqui. Onde está a responsabilidade de cumprimento dessa aliança? Em Deus. E Deus assume sim a responsabilidade. De que forma? O próprio Deus envia o seu Filho e Ele ratifica a aliança antiga. Ele está dizendo assim, eu estou confirmando aquilo que vocês não conseguiram fazer, eu cumpro no lugar de vocês. E nós vimos que Cristo ele cumpriu totalmente, perfeitamente a lei de Deus, justamente fazendo aquilo que era a vontade de Deus. Tim Keller diz, gente religiosa está rejeitando Jesus como Salvador porque todas as suas obras religiosas são esforços para merecer o favor de Deus. No fim, o que as pessoas fazem, suas campanhas, seus métodos, sua forma de culto, é só para dizer, Deus, olha para mim, eu mereço, porque eu sou bonzinho, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu estou no meio do povo de Deus. Seu Salvador é um conjunto de suas próprias realizações. Jesus pode ser, no máximo, um bom exemplo ou alguém que ajuda, mas não o Salvador. Jesus mesmo disse, se você está são, você não precisa de médico. O médico veio para os doentes. Quando nós não entendemos a nossa miséria e a dependência que nós precisamos de um Salvador, nós continuaremos a viver ou tentando uma salvação humana por nós mesmos, sem reconhecer quem Cristo de fato é. Mas em último lugar, quando nós entendemos que somos filhos e não escravos, nós entendemos que ser filho é ser herdeiro. Diz o verso 30 e 31. Contudo, o que diz a Escritura? Citando Gênesis, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como filho da livre. É interessante quando nós olhamos para o texto de Gênesis, porque há um descontentamento de Sara com a Agar, com Ismael. E uma coisa que o Abraão tenta fazer é tentar
um ajuste humano para não deixar o seu filho ser perdido, para que Ismael não fosse longe. Mas uma coisa que Deus sempre lembra é que a aliança não foi com Agar, não foi com Ismael, foi com Isaac. E Isaac, na verdade, não era o ponto final. Isaac era só um lançamento daquilo que Deus já tinha proposto como genealogia até vir o seu próprio filho, baseado também numa promessa. O que Deus estava trazendo à tona diante de toda aquela situação era justamente lembrando, como diz Gênesis 17, verso 19, Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamará Isaque, e saberei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Deus estava falando desde o início: você não está entendendo, Abraão. Não tente fazer arranjadinhos. Não tente costurar o teu erro. Entenda, a aliança é com Isaque. E tanto é que Sara vai mandar que Agar saia. Então quando ele diz: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava vai ser herdeiro. Paulo estava lembrando para aqueles irmãos, diante da situação, de quem vocês são filhos? Quem é a sua mãe? Vocês pertencem à filiação de Agar e são escravos e continuam escravos? Ou vocês são da filiação de Sara e vocês são livres? O procedimento de vocês aponta que tipo de servidão? Aquele que serve à lei ou aquele que serve a Cristo? Diante disso, não tem como nós termos um meio termo. E como filhos, nós somos chamados agora a agir como filhos e a pensar como filhos. Nós precisamos, como filhos, de repente pensar que o nosso Pai, Ele faz aquilo que nós precisamos. Em momentos dos mais difíceis, nós sabemos que podemos contar com nossos pais. E os nossos pais, na verdade, não têm todos os recursos financeiros e nem toda a capacidade de perfeição para tratarmos da melhor forma possível. Mas a Bíblia diz: se vós que sois pais, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quem dirá nosso Pai Celeste? Por isso que nós não precisamos de forma alguma determinar nada para Deus. Como filhos, nós não brigamos com Deus. Quando agimos por obrigação, nós agimos como um escravo. Quando agimos por amor àquilo que Deus nos requer, nós agimos como filho. E de repente uma das formas mais fáceis de perceber isso será daqui em diante. Ontem eu li algumas estatísticas, dizia que o Brasil tinha passado os 10 mil mortos, 10.600 mortos pelo Covid. E dizia então, segundo estudo, que a tendência é que esse número aumente ainda mais. Uma estatística que eu vi dizia que espera-se até o final do ano que o número de desempregados suba de 5 milhões a 10 milhões. Apenas na semana que passou, uma região, acho que de São Paulo, calçadista, foi dispensados mais de 6 mil pessoas, 6 mil trabalhadores. Fábricas inteiras fecharam. Como eles diziam, morte de CNPJ. E isso, de uma forma ou outra, vai impactar a nossa vida também. E eu espero em Deus que isso não nos abale, ou não chegue com tanta força na nossa região. Mas de repente vai nos abalar. Ou de repente já está nos abalando. Mas a pergunta é: como nós agimos então? Se eu ajo como filho, como eu ajo ou reajo diante desse Deus? É Deus ser propício a mim porque eu preciso de Ti. Deus, olhe com misericórdia para a minha situação. Deus, o Senhor sabe aquilo que eu preciso. E às vezes nós achamos que a ideia de ser abençoado é aquele cara que tem muito dinheiro. Quando às vezes o cara que tem muito dinheiro, ele é amaldiçoado com o dinheiro porque ele não sabe lidar com o seu dinheiro. É infeliz. Mas nós precisamos aprender a confiar nesse Deus como filhos, sabendo que em toda circunstância Ele não nos deixará. E como igreja, precisamos observar que dentro da nossa própria casa, os nossos familiares, os nossos irmãos, terão pessoas que vão passar dificuldades, ou podem passar dificuldades. E nós precisamos estar juntos com eles, sustentando, orando por eles, pondo o ombro lado a lado. De repente, pessoas do teu lado vão ser dispensadas. Pessoas conhecidas e amadas. Nós, como filhos, nós não rejeitamos o que está acontecendo. Está acontecendo. Deus é soberano em todas as coisas. Deus sabe o que está acontecendo. Deus sabe o início dessa pandemia e sabe o fim dela. Deus sabe
as situações negativas que isso trará para o nosso país. Mas não sabemos quais são os intentos de Deus quanto a isso. Então, como filhos de Deus, vamos orar como? Deus, nós não sabemos qual é o teu plano, mas seja feita a tua vontade, assim na terra quanto no céu. Quando lembramos da morte de Cristo no madeiro, lembramos que ela seria a nossa morte. E a pergunta é, qual o benefício que nós teríamos morrendo na cruz, sendo levantados no madeiro? Nenhum benefício. Teremos a nossa conta quitada com Deus. Mas o que nós aprendemos é que Deus não apenas paga o nosso pecado, como filho Ele nos traz benefícios, filiação, herança. E por isso que Ele diz, e assim irmãos somos filhos, não da escrava, mas da livre. E da livre tem promessas, tem herança. Mas lembre-se que a sua herança ela não é aqui. Com isso eu queria terminar com algumas ideias. Primeiro, a lei sempre vai impor escravidão. A lei não veio para nos libertar, nem mesmo dela, nem nos trazer salvação. O que a lei faz é nos constranger. Ela aponta a nossa fraqueza e ela mostra a nossa incapacidade de cumpri-la plenamente como Deus exige de nós. Ela mesma vai mostrar que tudo que nós fazemos vai ter um ônus, vai ter algo a ser cobrado pelo nosso pecado. A outra coisa, o Evangelho de Cristo traz liberdade. Liberdade de nós cultuarmos a Deus onde nós estivermos. Liberdade do Deus que nos perdoa, tanto os nossos pecados do passado, como tem perdoado já os pecados do presente e do futuro. Ao mesmo tempo, quando colocamos essa justiça de Deus em nossa vida, quando ela é aplicada em nossa vida, nós temos já uma dimensão do futuro. E é por isso que alguém dizia, o pastor Milton falava que a decisão que você faz aqui hoje, ela reflete no futuro. Quando nós colocamos a nossa fé em Cristo hoje, ela ecoa lá na eternidade, por amor dos seus. E é por isso que nós precisamos sim aplicar essa liberdade em nossa vida. E como fazemos isso? Justamente em amor e obediência. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, não seja escravo, seja um filho. Ser filho vai implicar em ser perseguido por causa da justiça, e não por usos e costumes, mas por crermos um Deus de fato vivo e verdadeiro. E outra coisa, não existe meio termo. Ou você é escravo, ou melhor, ou você continua escravo, ou você é livre. Lutero vai escrever um livro dizendo, nascido escravo. E essa é a condição de todo homem. E a única forma de deixarmos ser escravos é quando somos libertos pela obra de Cristo, pela justiça substitutiva daquele que morreu na cruz em nosso lugar. E que pelo seu favor, pela sua honra, Deus nos recebe como justos. Eu quero orar por você. Deus, muitas vezes a nossa tentativa é sempre permitir que o nosso eu se levante e se exalte. Ó Deus, muitas vezes o nosso orgulho, ele que nos derruba, porque nós queremos de uma forma ou outra mostrar que nós temos capacidade de agir por nós mesmos, temos autonomia. Mas Deus, quanto mais nós olhamos a tudo aquilo que nos cerca, nós vemos o quanto nós temos dependência do Senhor. E o quanto nós precisamos nos voltar ainda mais a Ti. E por isso, ó Pai, olha para as nossas vidas como nós somos. E o Senhor conhece todas as nossas falhas e imperfeições. E o Senhor sabe, Deus, o quanto nós necessitamos, ó Deus, da Tua graça sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós agradecemos por esse amor escandaloso do Senhor por nós. Um amor, ó Deus, de pessoas que de forma alguma merecem estar na Tua presença, que não tinham nada para oferecer e não temos nada a oferecer ao Senhor, senão através de Cristo. E Pai, nos ajude a viver uma vida prática dessa liberdade que o Senhor nos deu. E Deus, eu rogo a mim e os meus irmãos, nos ajude a viver de forma que de fato demonstremos que somos livres no Senhor. Sem precisar, Deus, recorrer a nada e a mais ninguém senão ao Senhor. Por isso, ó Pai, eu peço por essa igreja que aqui está, Pai, que o Senhor possa nos ajudar a ter esclarecimento e discernimento da Tua palavra para podermos segui-la, Deus,
como nossa única regra de fé e prática. Deus, através do seu Santo Espírito, Deus, mova o nosso coração, a nossa mente, os nossos membros, a justamente honrar o Senhor, ó Deus, para que o Senhor seja sempre exaltado em nossas vidas. E permita, Deus, que os nossos filhos possam crescer diante do Senhor, mostrando para esse mundo que nós não somos o açúcar desse mundo, mas somos o sal da terra. Por isso, Deus, rogamos por Tua graça, para que o Senhor possa nos abençoar, não apenas a nós, mas aqueles que também nos assistem. Que a Tua graça seja derramada sobre os nossos lares, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o eterno Pai, as consolações e o amor de Cristo, demonstrado na cruz, possam ser evidenciados em nossa vida através do Seu Santo Espírito, que em nós habita e que nos ajuda a cada dia a viver segundo a Tua vontade. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos uma semana abençoada. Meu Jesus, a Ti me achego com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a Ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é Tua vontade de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados